Boa noite, senhores vereadores, munícipes e internautas. Sobre a proteção de Deus, aos 24 dias do mês de agosto de 2020, está aberta nesta Igreja Câmara Municipal a segunda sessão solene do exercício de 2020. Convido a todos a se levantarem para a execução do hino nacional e, em seguida, o hino do município de Mineiros.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Não vai ser agora. A presente sessão foi marcada para comunicar ao plenário da Câmara Municipal e aos munícipes que a cassação da vereadora Maria Letícia, ocorrido na sessão extraordinária realizada no dia 5 de agosto de 2020, acarretou na declaração de extinção do mandato e na vacância do cargo. Nos termos do artigo 44, parágrafo 1º, inciso 1º do Regimento Interno e o artigo 8º do Decreto-Lei nº 201/67, por meio do Decreto Legislativo número 02, de 5 de agosto de 2020, o presidente da Câmara declarou extinto o mandato da vereadora nos termos do artigo 9, inciso 23º do Regimento Interno desta Casa. Com a cassação do mandato pelo plenário, a Câmara Municipal solicitou ao cartório eleitoral os nomes dos suplentes da coligação PSB, DEM, PRB, para assumir a vaga da vereadora. Foi informado pelo cartório eleitoral como primeiro suplente o senhor Rogério José Trevisan, que aceitou a convocação para assumir o mandato de vereador. Assim, damos início à cerimônia de posse. Convido o senhor Rogério José Trevisan para que venha até o púlpito, para que seja prestado o compromisso legal, de acordo com as disposições do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica do Município de Mineiros do Tietê. Por gentileza, peço-lhe que estenda a mão direita e repita comigo. Prometo cumprir a Constituição Federal. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município. a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município. Desempenhar com dedicação e lealdade o mandato a que me foi confiado. Desempenhar com dedicação e lealdade o que for empenhado. E trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do meu povo.
e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do meu povo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Obrigado. Prestado o compromisso e cumprida todas as formalidades e exigências legais, e diante da documentação comprobatória já apresentado na Câmara Municipal, declaro empossado no mandato de vereador do município de Mineiros o senhor Rogério José Trevisan. Fica franqueado a palavra. Concedo o prazo de 2 minutos. Boa noite, vereadores. Por gentileza, colega, só finalizar a inscrição de todos e assim eu convoco. Ok? Com a palavra, o vereador suplente Rogério José Trevisan. Boa noite, vereadores, vereadora, mesa diretora, internautas que nos assistem. É com muito orgulho que estou hoje aqui assumindo essa cadeira de vereador. Eu queria deixar bem claro aqui que essa missão aqui que me foi concedida, pretendo exercê-la com a maior transparência possível. Trabalhar em benefício da nossa cidade e ajudar no que for preciso para uma Mineiros melhor. Agradeço imensamente a minha família que me apoiou muito e quero deixar bem claro que estou aqui para somar para o que for de melhor para a população de Mineiros do Tietê. Conto com o apoio da população e espero desempenhar esse papel da melhor maneira possível. E com a ajuda de Deus, pretendo cumprir o resto desse mandato. E agradeço novamente a minha família que me apoiou muito nesse momento. Obrigado e tenha uma boa noite. Declaro encerrado esta sessão solene. Sobre a proteção de Deus, aos 24 dias do mês de agosto de 2020, está aberta nesta Igreja Câmara Municipal a 7ª sessão ordinária do exercício de 2020. Hoje comemoramos o Dia do Artista, promulgada pela Lei Aldir Blanc. Leitura da ata eletrônica da 6ª sessão extraordinária, realizado no dia 5 de agosto de 2020.
Leitura da ata eletrônica da 6ª sessão ordinária, realizado no dia 10 de agosto de 2020. O vereador Geisiel Pereira Lima requereu a dispensa da leitura das atas. Fica aberta a votação sobre a dispensa da leitura das atas. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Coloco em votação a ata eletrônica da 6ª sessão extraordinária de 2020. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Coloco em votação a ata eletrônica da 6ª sessão ordinária de 2020. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Coloco em votação para que seja lida somente as mensagens dos projetos. Fica aberta a votação no sistema. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Afrânio José Tavares Bueno, para que faça a leitura do expediente. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, fica no escuro. Khalil Gibran. Leitura do expediente encaminhada pela Prefeitura Municipal. Mensagem do Poder Executivo, número 28, de 19 de agosto de 2020. Encaminha essa Casa Legislativa o projeto de lei 26/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 500.357. Referido crédito se destina ao custeio de ações para o enfrentamento do novo coronavírus, Covid-19. Referida verba é decorrente de convênio firmado com o Ministério da Saúde e o Poder Executivo solicitou que a matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Mensagem do Poder Executivo, número 29, de 19 de agosto de 20, encaminha essa Casa Legislativa o projeto de lei 27 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 21.366. Referido crédito se destina ao custeio de ações para o enfrentamento do novo coronavírus, Covid-19. Referida verba é o decorrente de convênio firmado com o Ministério da Saúde. O Poder Executivo solicitou que a matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Mensagem do Poder Executivo, número 30, de 19 de agosto de 2020, encaminha essa Casa Legislativa o projeto de lei número 28/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 482 mil.
Referido do crédito se destina ao remanejamento entre as dotações para melhor desenvolver os serviços contábeis e sanar as insuficiências orçamentárias. Essas suplementações são pagamentos de estagiários, combustíveis, serviço de limpeza, pessoal e vale alimentação. O Poder Executivo solicitou que a matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Mensagem do Poder Executivo 31, de 19 de agosto de 2020. Encaminha essa Casa Legislativa o projeto de lei número 29 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 220 mil. Referido crédito se destina ao custeio para a manutenção das unidades de saúde. Referida verba é decorrente do convênio firmado com o Ministério da Saúde. O Poder Executivo solicitou que a matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Ofício número 48, 19 de agosto de 2020, do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal, que informa que o município está autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 8% do orçamento das despesas, conforme artigo 16, inciso 3º da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e artigo 4º, inciso 3º da Lei Orçamentária Anual de 2020. O valor limite de R$ 2.808.000 já foram utilizados até a presente data, quer dizer, do valor, de R$ 2.808.000, foram utilizados até a presente data R$ 1.420.915, restando do limite o valor de R$ 1.386.085. A suplementação constante nos projetos de lei 26, 27, 28 e 29 de 2020, enviado para esta sessão extraordinária, representa o montante de R$ 1.123.723, decorrentes de recursos de convênios firmados com o Ministério da Saúde e de remanejamento de dotações orçamentárias para pagamentos de despesas. Leitura do expediente da Câmara Municipal. Projeto de resolução número 01/2020, da mesa diretora da Câmara Municipal, estabelece regras a serem observadas pelos agentes políticos, funcionários públicos e prestadores de serviço da Câmara Municipal, diante das eleições de 2020, para prefeito, vice-prefeito e vereadores. As determinações acompanham a legislação federal, Lei número 9.504/97, as resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral referente às eleições municipais que serão realizadas nesse ano, de forma explicativa, exemplificativa, estão proibidas no âmbito interno da Câmara Municipal qualquer tipo de propaganda eleitoral, uso de verbas públicas com o intuito eleitoral, uso da tribuna para fins de propaganda eleitoral, o uso e o conteúdo da página eletrônica, o site, e das redes sociais da Câmara Municipal para propaganda eleitoral, o uso de materiais, informações e serviços da Câmara Municipal para fins eleitorais, utilizar as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, bem como as reuniões de comissões para promoção pessoal ou propaganda eleitoral em qualquer tipo de pronunciamento no âmbito da Câmara Municipal. O desatendimento de qualquer dispositivo da resolução acarretará na imediata cassação da consulta vedada. Acarretará na imediata cessação da consulta vedada, com a consequente apuração de responsabilidade, sem prejuízo de comunicar aos órgãos públicos e autoridades competentes. Convém salientar que tal medida atende às recomendações do Ministério Público Eleitoral, que por meio do ofício número 264/2020, da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Jaú, foi instaurado o procedimento administrativo de acompanhamento e recomendou que a Câmara Municipal fiscalize e impeça a utilização de dinheiro público para a promoção política de filiados ou candidatos e partidos políticos, ou de coligações,
orientando os agentes públicos, funcionários e prestadores de serviços quanto à vedação de qualquer propaganda ou enaltecimento de candidato, partido político ou coligação eleitoral. Indicação número 5, de 13 de agosto de 2020, de autoria do vereador Fábio Marcelino Risso, que solicita ao senhor prefeito municipal a possibilidade de se colocar uma cerca de alambrado no início do muro que liga a escola Tia Marisa até o fim da rua Antônio Tavares Bueno, fechando o acesso à mata existente naquela área. Indicação número 6, de 13 de agosto de 2020, de autoria do vereador Fábio Marcelino Risso, solicita ao senhor prefeito municipal para que seja realizado com o recurso que vem do município turístico, que é o MITI, a melhoria da entrada da vicinal que liga a cidade de Mineiros Tietê a 2 córregos, pelo acesso do Salto Dom Pedro. Indicação número 7, de 13 de agosto de 2020, de autoria do vereador Fábio Marcelino Risso, solicita ao prefeito municipal para que estude a possibilidade de realizar uma rotatória ao final da rua municipal que dá acesso às estradas de terra. Aliás, essa indicação foi feita por todos os vereadores. Coloco aqui, ok? Todos assinaram? Indicação número 8, de 21 de agosto de 2020, de autoria do vereador Sidney Donizete Gasparotto, solicita ao senhor prefeito para que seja colocado um redutor de velocidade, uma lombada, na rua João Batista de Matos, na altura do número 204. Tal medida visa atender ao pedido de moradores locais para diminuir a velocidade dos carros que transitam naquele local e para a segurança dos pedestres. Feita a leitura do expediente, passaremos à ordem do dia. Foram incluídos na ordem do dia: Projeto de Lei do Executivo 23/2020, Projeto de Lei do Executivo 26/2020, Projeto de Lei do Executivo 27/2020, Projeto de Lei do Executivo 28/2020, Projeto de Lei do Executivo 29/2020, Projeto de Resolução do Legislativo 01/2020. Fica franqueada a palavra para a discussão da ordem do dia. Solicito aos vereadores que façam suas inscrições. Solicito o prazo de 2 minutos.
palavra o vereador Geisiel Pereira Lima. Boa noite, presidente. Só quero fazer o pedido de vista da resolução 01, né, que estabelece as regras a serem observadas pelos agentes políticos, prestadores de serviço da Câmara, diante das eleições 2020. Eu entendo que é um projeto de lei federal, que, como disse, foi copiado, mas ainda eu gostaria de ver o parecer do advogado e também gostaria de ver alguns artigos desse projeto de lei. Então, faço um pedido de vista. Será incluído, então, em pauta. Por gentileza, a casa façam as devidas anotações. Com a palavra, o vereador Fábio Marcelino Riso. Mesa diretora, nobres pares, boa noite a todos. As duas indicações que eu entrei nesta casa legislativa, eu a fiz escutando a comunidade daquele local, a respeito da cerca de alambrado ali no bairro Santa Clara, perto da escola Tia Marisa, que faz ali, tem uma mata auxiliar ali, e as pessoas ali daquela região, daquele local, pediram essa implantação desse alumbrado, se for possível, né? O atendimento do senhor prefeito, dentro das possibilidades. Também a melhoria da primeira vicinal, vindo de Dois Córregos ali, que liga ali o Salto, Dom Pedro, Canto da Terra ali, já na entrada ali da vicinal ali, dá uma melhoria, melhorar aquele local, porque ali, na hora que você entra, sai da pista ou entra da pista para a cidade, ali está uma situação de buraco, que pode ali ocasionar algum acidente do tipo. Se puder dar uma melhorada ali naquela região, a gente agradece, a comunidade mineirense agradece. Boa noite a todos. Passaremos à votação das proposituras incluídas na ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo 23/2020. Segunda votação. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, a LDO. Coloco o projeto de lei em votação. Fica aberta a votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Projeto de Lei do Executivo 26/2020. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$500 mil. Consta pedido de transmissão em regime de urgência. Coloco o pedido em votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Coloco o projeto de lei em votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Projeto de Lei do Executivo 27/2020. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$21.366. Consta pedido de tramitação em regime de urgência. Coloco o pedido em votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado.
Coloco o projeto de lei em votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Projeto de lei do Executivo 28/2020 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 482 mil. Consta pedido de tramitação em regime de urgência. Coloco o pedido em votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Coloco o projeto de lei em votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Pedido de vista do vereador Geisiel Pereira Lima. No projeto de resolução da mesa diretora da Câmara Municipal 01/2020, que estabelece regras a serem observadas pelos agentes políticos, funcionários públicos e prestadores de serviços da Câmara Municipal, diante das eleições de 2020 para prefeito, vice-prefeito e vereador. Coloco o pedido de vista em votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Foi empatado 4-4. O presidente, nesta ocasião, desempata. Lá está o requerimento. Não, mas aí eu entro na próxima. Rejeitado o pedido de vista. Coloco em votação o projeto de resolução da mesa diretora da Câmara Municipal 01/2020. Estabelece regras a serem observadas pelos agentes políticos, funcionários públicos e prestadores de serviços da Câmara Municipal, diante das eleições de 2020 para prefeito, vice-prefeito e vereador. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Projeto de lei do Executivo 29/2020 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 220 mil. Consta pedido de tramitação em regime especial. Coloco o pedido em votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto.
Aprovado. Coloco o projeto de lei em votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Declaro encerrado a ordem do dia. Passaremos às explicações pessoais. Fica franqueada a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada vereador. Solicito aos vereadores que queiram fazer uso da palavra que façam suas inscrições. Concedo o prazo de 2 minutos. Com a palavra o vereador Fábio Amaral. Mesa diretora, nobres colegas, internautas que nos assistem, uma boa noite a todos. Vai ser uma fala breve a respeito do meu voto negativo com relação ao pedido de vista do colega sobre o projeto de resolução número 01 de 2020. Eu entendo que o projeto só coloca no papel uma coisa que não é mais do que a obrigação de todos nós, vereadores, de não usar essa casa para fins de politicagem. Então, se não tem um projeto desses, vai se subir aqui e falar do fulano de tal que é candidato a tal, fulano de tal que é candidato a prefeito, do fulano que é candidato... Vai virar uma... Não veio uma palavra, mas vai ficar uma coisa chata. Ficar exaltando fulano e falando mal do cicrano. Isso aí não é uma coisa legal. Nós estamos aqui para legislar em prol da população, não para fazer política dentro da Câmara. Então, eu entendo que esse projeto ele vem, como eu já disse antes, para colocar no papel uma coisa que é obrigação nossa, como vereadores, de apenas legislar. E o projeto
ele garante que essa obrigação seja respeitada. E gostaria também de parabenizar o colega Rogério pela posse. Meus parabéns, colega. Seja bem-vindo. Nós somos colega de trabalho também, trabalhamos junto. Como o senhor disse aqui na tribuna, que só veio para somar. Então como também o senhor disse, que o que for em prol da população, o que for para o bem do município, o senhor veio para somar. O senhor pode contar comigo para o que deve que tiver de coisas boas para o município, a gente está aqui justamente para isso. Como eu disse há pouco, para legislar, né? Então, novamente, meus parabéns, seja bem-vindo. Deus abençoe nessa missão. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Fábio Marcelino Riso. Fraternidade na economia. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, vereadores, cidadãos que nos escutam. O ano de 2020 nos pegou de surpresa. Quem de nós poderíamos imaginar que viveríamos o que estamos vivendo? A pandemia do coronavírus atingiu a nossa sociedade em duas dimensões fundamentais: na saúde e economia. Na dimensão da saúde, trouxe sofrimento a tantos e tantos que perderam seus entes queridos para esse inimigo invisível. A todos eles que choram perdas irreparáveis, nossos sentimentos e nossas orações. Porém, eu gostaria de falar aqui sobre a outra dimensão atingida pela pandemia, a economia. Nossa vida mudou drasticamente. E com isso, a economia sofreu um baque que nunca tínhamos visto. Muitas empresas se encontram em extrema dificuldade e outras já fecham suas portas. O número de desempregados cresce assustadoramente. Trabalhadores autônomos e informais perdem seu sustento. Aos poucos, a miséria vai mostrando seu rosto. Medidas foram tomadas para ajudar com auxílio emergencial aos informais, o crédito para as empresas e a prorrogação no pagamento de imposto, mas isso não é suficiente. Acordaremos no dia seguinte à pandemia, com a graça de Deus, com um país e, em nosso caso, com uma cidade que precisa ser reconstruída. Devemos nos lembrar de que uma crise, por mais grave que seja, é sempre um momento de oportunidades. A crise econômica que estamos vivendo abre a possibilidade de fazermos a seguinte pergunta: qual a melhor maneira de organizar a nossa economia? Normalmente, duas divisões extremas se apresentam. Os liberais acreditam que o Estado deve ser mínimo, que é preciso dar o máximo de liberdade para todos os agentes econômicos e deixar tudo acontecer livremente, sem a regulação do Estado. O socialista defende, por outro lado, que o Estado deve ser máximo e que é preciso garantir a igualdade entre todos, mesmo que isso sacrifique a liberdade, e que o Estado deve planejar toda a economia. Nenhuma delas descreve a economia que queremos, porque nenhuma delas compreende verdadeiramente o ser humano. Os liberais veem apenas o aspecto individual do ser humano. Por isso, privilegiam a liberdade, esquecendo que vivemos em comunidade e que precisamos um dos outros. Já o socialista vê apenas o aspecto social do ser humano, ignorando que não suportamos viver sem liberdade, pois temos a necessidade de dar a nossa contribuição pessoal à comunidade, manifestando nossas próprias iniciativas. O ser humano precisa de liberdade e de comunidade. Essa é a sua verdadeira natureza.
O ser humano é pessoa. Como tal, deve ter liberdade para agir e decidir, mas deve também ter responsabilidade pelos membros de sua comunidade, trabalhando em cooperação com os outros e construindo com o bem comum. Portanto, a economia que queremos é uma economia em que a liberdade e a comunidade estejam juntas. A economia que queremos é uma economia em que as empresas possam nascer livremente, os acordos sejam respeitados e a burocracia seja menor. Além disso, a economia que queremos é uma economia que não tolere conviver com a miséria de alguns e que seja capaz de dar dignidade a todos. Pois a miséria e a indignidade de alguns trazem miséria e indignidade para toda a comunidade. Todos sofrem com isso. Para que a liberdade e a comunidade possam andar juntas, a pessoa deve estar no centro da economia e as relações econômicas devem se basear na fraternidade. É preciso haver a consciência de que cada um de nós é responsável não só pela própria vida, mas também pela vida daqueles que estão à nossa volta. Na minha atividade econômica, eu olho sim para a eficiência, mas sem esquecer da justa contribuição à comunidade e a cada pessoa que trabalha comigo ou que se relaciona comigo. A realidade da pandemia nos mostrou que a economia tem tudo a ver com a fraternidade. A imprensa noticiou iniciativas de cooperação e solidariedade que ocorreram em vários níveis econômicos. Ainda no mês de maio, empresas e pessoas físicas já haviam doado mais de 5 milhões para o combate do coronavírus. Muitos empresários têm se esforçado para não demitir seus funcionários, os trabalhadores rurais têm se empenhado para garantir que tenhamos alimento em nossas mesas. Temos ainda as histórias das pessoas que são conhecidas de cada um de nós. Elas não saem no jornal, mas revelam a fraternidade de nosso povo. Famílias que, mesmo com orçamento apertado, continuam pagando seus prestadores de serviços para que eles não fiquem sem sustento. Vizinhos mais jovens que fazem compra para os vizinhos idosos, pessoas que oferecem refeições e agasalhos para quem precisa. Uma economia fraterna não é um sonho, mas é uma realidade que devemos desenvolver e aperfeiçoar juntos. Não podemos perder a oportunidade que está à nossa frente. Devemos nos unir, acreditar e atravessar este momento difícil com muita esperança, pois já podemos ver a possibilidade de um futuro melhor. Muito obrigado pela atenção de todos. Com a palavra o vereador Sidney Donizete Gasparotto. Boa noite a todos presentes, senhor presidente, a mesa diretora e a todos os vereadores, né? E também dar uma boa noite aqui a toda a população de Mineiros Tietê. Eu também assumi essa Câmara aqui recentemente. Uma boa noite à minha família, né? A todos os amigos. No dia de hoje eu fiz uma indicação ao prefeito municipal para que colocar uma lombada, um redutor lá na rua Batista de Matos, bairro Jardim Nova Mineiros Tietê. É que na rua de baixo lá foi asfaltada e foi colocado dois redutores. E na rua de cima não tem. Aí o que acontece? Os carros estão desviando e andando em alta velocidade. E também quero pedir aqui ao senhor presidente
o direito de eu falar sobre não deu tempo de eu fazer uma indicação hoje. Pedi ao prefeito municipal que providencie as pinturas, as letras pares nas ruas, principalmente essa lombada que foi colocada recentemente, né? A gente tem que dar os parabéns aos trabalhos que vem sendo feito e gostaria muito que ele atendesse essa indicação minha. Eu também quero justificar aqui que hoje eu dei o meu voto ao contrário sobre a lei aqui que o promotor, através do presidente dessa casa, nos mandou aqui. Eu cometi um equívoco, eu sou favorável, né, ao projeto aqui e deixa nós amparados naquilo que pode e o que não pode ser feito, entendeu? A população está nos acompanhando aí e essa é a minha justificativa. Também quero dar os parabéns ao novo vereador, o Rogério, que está chegando aqui hoje, né? Esse ano é o último ano da legislação, né? Nossos vereadores aqui. Então, quero dar os parabéns ao senhor e se precisar de alguma coisa, a gente não tem muito conhecimento, mas a gente sabe votar. Com as informações, a gente vai em frente. A gente quer, eu sou uma das pessoas que já participei aí de 4 anos de vereador, né? Com certeza acho que fiz um trabalho muito bom e gostaria de terminar esse mandato na mesma forma. O que a população precisa, a gente vai trabalhar. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E obrigado aí a todos vocês pela atenção. Com a palavra o vereador Afrânio José Tavares Bueno. Me permita, estou longe de todos aqui, me permita tirar essa máscara obrigatória. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, internautas, como meu amigo Boquinha gosta de falar, produção, tecnologia, século XXI. Essa data de hoje, na realidade, é uma data importante, não só porque um novo vereador está na casa, o Rogério Trevisan, mas dia 24 de agosto de 1954, suicidava-se um presidente da República, um político que muitos gostaram dele e muitos não gostaram. Getúlio Vargas, fundador de um partido, fez seus detalhes todos, mas é uma data importante que era, na realidade, um presidente do país. Data importante isso daí. Você imagina que isso, 1954, 2020, 66 anos. Mineiros, 122 anos, menos os 56, menos 66, são 56 anos. Mineiros tinha nessa época 56 anos e completa agora, essa próxima semana, 122 anos de idade. Quero cumprimentar todos os mineirenses com relação a isso. É uma cidade gostosa, uma cidade que tem evoluído bastante. Nós temos visto coisas interessantes na cidade ultimamente. Nesses últimos anos, passamos alguns anos ruins aí. E tenho comigo, como agricultor que sou, engenheiro agrônomo, tenho comigo que o Brasil sai dessa crise muito melhor que todos os outros países que estão aí. Alemanha, menos 10%, França, menos 8%, Itália, ruim, Portugal, Inglaterra. O Brasil tem quase 50%, 60% do PIB dele agricultura, e a nossa agricultura não parou. Estamos em plena safra de cana, estamos terminando a safra de café, somos o grande produtor de soja do mundo, de milho, né, o maior exportador de boi, e o nosso turismo é muito pequeno, e todos os países que eu citei vivem do turismo, coisa que mineiros têm que melhorar muito ainda, poder receber muita gente, mostrar um monte de belezas que temos aqui,
principalmente seu povo, e algumas coisas que pode fazer, não todo o povo, mas a grande maioria. Um desses fatos, na realidade, esses dias aí, nós vemos uma praça nova sendo feita em Mineiros do Tietê, e ao lado dela, um campo, um minicampo de futebol ali, sendo feito com dinheiro que o pessoal do PSDB, pelo seu presidente, trouxe para Mineiros do Tietê, são 157 mil reais, já colocados e implantados numa praça, numa ligação naquele complexo esportivo que está sendo feito ali nos altos da cidade, reformulado inteirinho, que tem a ligação com a praça, e tem algumas pessoas importantes aí de poder agradecer, como também faz parte da equipe o prefeito Vadi. Entendeu? E isso é uma evolução para Mineiros, é uma parte gostosa que tem, às vezes demora um pouco, se acha ruim, mas ela vem. Diferentemente do que saiu na mídia esses dias atrás, que uma pessoa de Mineiros foi a São Paulo e disse que ganhou e que estava na mão do Asilo São Vicente de Paulo, de Mineiros do Tietê, 70 mil reais de um deputado estadual e 100 mil reais de um deputado federal. E nós sabemos que isso é mentira. A grande prova disso é que a própria diretoria do asilo postou na mídia logo depois que não recebeu nenhum tostão disso daí. Então nós estamos numa época de política e que as mentiras não devem ser contadas. Então quem contou essa mentira, ou volte atrás, ou traga o dinheiro. Seja de quem for, bateremos palma. E isso realmente não veio. O asilo está precisando aí de um trabalho que está sendo cobrado não só pelo Ministério Público, também pelo Corpo de Bombeiros, para fazer algumas remodelações no asilo. Esta Câmara Municipal já doou ao asilo 50 mil reais, que está em mãos para fazer uma parte, já fizeram os corrimão, alguns detalhes lá de obras. E peço nesse momento novamente, senhor presidente Marcos Rosseto, que encaminhe à Prefeitura Municipal. Nós estivemos conversando já com o prefeito Vadi, ele reencaminhará ao asilo mais 50 mil reais. Quero que essa casa, que todos os vereadores aprovem isso daí, porque esse dinheiro, sabe, que estão se colocando que não é verdade que se vem de deputados para Mineiros, não veio nenhum tostão ainda, dinheiros prometidos há muitos anos. Então que venham essas emendas parlamentares, existem algumas sim, mas o dinheiro não vem, e principalmente em época de eleição, tenho certeza que não vem. E para a gente manter esse asilo, manter esse pessoal lá dentro, esse trabalho, sabe, com orgulho, eu me falo, puxa, parabéns a toda a diretoria lá, que tem um trabalho incansável com relação a isso, no mesmo trabalho que o pessoal da saúde tem feito, né, com esse tal da corona na vida aí, e eu parabenizo todos eles com o maior orgulho, na realidade. Vereador, com licença, uma parte, por favor. Só um minuto, hein? Só um minuto. É importante o que você está colocando aqui na casa, vereadora Frânio. Por quê? A população não é mais boba. Não adianta. Você vai chegar a bater uma palma na casa do eleitor e você vai vir lá para o seu eleitor e vai falar assim: eu conquistei 100 mil reais para Mineiros. 170. 170. O outro conquistou 220. Gente, o povo não é mais bobo. Não adianta. Vai querer mentir na casa, vai sofrer consequência com as mentiras. Esperamos que sim. Então, importantíssima a colocação que você fez, Afrânio. Esperamos que sim. Para que o povo tenha ciência de quem são essas pessoas que querem mentir e não colocar o seu nome à disposição de mineiros. Muito Exatamente. Obrigado pela colocação. Queria dar os parabéns ao Rogério, que está presente aqui. Parabéns. E parabéns a toda a cidade nossa, de Mineiros Tietê, pelos seus 122 anos. Muito obrigado pela parte, vereador. Sempre às ordens, colega aí. Uma outra coisa que eu fiz também hoje, senhor presidente, senhores vereadores, eu protocolei nessa casa hoje um pedido para que o plenário dessa casa aprove e coloque uma comissão processante contra a vereadora Rosimeira Arantes.
Eu, quando estava na comissão de investigação da ex-vereadora, que foi cassada há tempos atrás, eu recebi do Ministério, da Promotoria Pública, e escrito lá, que já tem processo em aberto e que isso tinha se colocado na casa sobre os 4 salários que ela recebe. Isso chama, há tempos atrás, é o final de uma palavra que ela falou para mim aqui desse lugar, chamada desincompatibilização. Eu sei muito bem o que é, e eu tenho certeza absoluta que é lesão ao patrimônio público, por lei é lesionado. Ela pode ter trabalhado 50 mil vezes a mais, mas é proibido por lei. Fizesse um trabalho comunitário, então, de graça, se gostasse de trabalhar mais. Eu fiz um pedido a essa casa, não vou poder participar da comissão processante, que peço que se faça, não vou poder votar, entendeu? Mas tenho diversos documentações com relação a isso, e a casa já fez isso, para que se casse o mandato da vereadora Rosimeira Arantes. Peço isso ao presidente que encaminhe rapidamente isso daí, e que a gente possa ter uma finalização, que a gente não tenha na nossa sociedade pessoas dessa forma, achando que, usufruindo de terceiros, entendeu? Possam tirar empregos de outros, possam lesar o erário público. E eu quero, senhor presidente, falar mais uma coisa. Que faca que não corta e enxada que não presta, se eu puder e se eu perder, não me importa. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu só gostaria de, em nome da Câmara Municipal do Mineiro Tietê, parabenizar a Live dos Amigos, que fez um brilhante trabalho, um excelente trabalho em prol do Asilo São Vicente de Paulo nesses últimos dias. Presidente, fazer uso da palavra, eu me inscrevi também, mais uma vez. Não consta, nobre colega. Presidente, já é a 3ª vez que isso acontece, então, por favor, se for possível, coloca no telão quem se inscreveu para se falar. Será próximo na próxima eleição, na próxima votação. Mas eu gostaria de fazer uso da palavra. Já foi utilizada essa maneira de, depois de alguém falar, outro falar. Na sessão de cassação foi feito isso, passou a palavra, rejeitaram, depois voltou, presidente. Pode ver o vídeo da sessão. Como? Eu gostaria de fazer uso da palavra. Já foi usado esse meio de a pessoa rejeitar a palavra e depois voltar. Nobre colega, é uma questão que a gente sempre se pautou da seguinte situação. As inscrições são tidas dentro da ordem. O colega tem o tablet, então, o colega podia ficar, e depois da inscrição, não quero cercear o direito de ninguém. Eu deixo claro, em sessão, que a próxima sessão, para que fique todos, eu não abro a sessão. Ok? Justamente porque senão não preciso do TMD. Não, todo o investimento que foi feito dentro da casa não serve para nada. Então coloca na tela os vereadores que se inscreveram. Pode ser colocado, e o colega também, se tiver na dúvida, pode perguntar. Tá, o presidente está aqui para justamente então, atender essa necessidade. É que eu já tinha feito essa solicitação em dezembro, para se colocar na tela os vereadores que foram inscritos. Concedo o prazo de 10 minutos ao vereador Geisiel Pereira Lima. Só um minuto, eu gostaria que antes que o nobre colega subisse a púlpito, que desse uma olhada no TMD, para ver se houve alteração. Não, aqui no meu TMD. Marcado 4, presidente. Hã? Não está meu nome, 4. Exatamente, não, então foi por isso que eu não convoquei o nobre colega ao plenário. Agradeço, presidente, mas não sei por que aconteceu isso, não é a primeira vez, mas se colocar na tela, quem se inscreveu, cabe esse tipo de dúvida, mas agradeço a sua gentileza de nos ceder a palavra. Presidente, boa noite a todos, aos munícipes aqui presentes, aos vereadores aqui presentes e aos que nos acompanham pela internet. Bom,
O meu pedido de vista sobre o projeto de resolução, eu não tenho nada contra as regras a ser estabelecidas, haja vista que essas regras estão estabelecidas na lei eleitoral, como foi dito por os vereadores aqui. Eu sou totalmente favorável a essas regras. Alguns pontos aqui que eu gostaria de ler e eu gostaria de o parecer jurídico da casa, então me achei no direito de não votar um projeto sem o parecer jurídico, haja vista que é importante o parecer jurídico do advogado dessa casa. Alguns pontos aqui que eu só gostaria de entender, né? Mas o projeto passou, o pedido de vista foi derrubado e bola para frente, né? Vamos analisar depois e mesmo assim ainda eu quero o parecer do advogado se o projeto está ok, né? Mas as regras válidas, eu acho que é totalmente válido, né? Essa tribuna aqui não é para ser usada para ser feito politicagem. Sobre o discurso do vereador Afrânio Tavares, sim, fica à vontade, presidente. É simples, tem alguém mentindo? Cita o nome de quem está mentindo. Eu acho que a população tem todo o direito de saber. Ah, fulano está mentindo. Está mentindo? Cita o nome de quem está mentindo, né? Pelo menos esclarece a dúvida para aquela pessoa que está assistindo. Ora, se eu sei que alguém está mentindo, eu vou citar o nome da pessoa que está mentindo. Ó. Fulano está mentindo, está enganando a população, né? Agora ficar jogando no ar que tem gente mentindo, ora, tem gente mentindo todo dia e toda hora. Isso aí a gente sabe, né? Então, subir na tribuna e falar que tem gente mentindo é chover no molhado. Eu gostaria que desse o nome aos porcos. Fulano tá mentindo, não veio 100 mil. Fulano aí, ó, de tal, não trouxe esses 100 mil reais. Aí fica mais fácil de... Você pode falar o nome. Vereador, eu tô falando... Fazer votação para ninguém aqui dentro da Câmara. Fala o nome, por gentileza. Por gentileza, vamos manter a cautela. Eu acreditava, vereador, que você conhece o regimento da Câmara, que quando um vereador está falando, o outro para apartar tem que pedir. E eu achei que, com as outras vezes que eu tinha chamado a tua atenção, você tinha tido um pouco mais de educação também. Mas, continuando, dá nome aos porcos. Cita o nome da pessoa que está mentindo. Vai acabar a confusão. Não ficar jogando no ar para a pessoa interpretar, né? Então, só citar o nome, a pessoa que está mentindo vai ter o direito de fazer sua defesa em tribuna. Boa noite a todos. Só um segundo, vereador. Devido à situação do nome do vereador Afrânio Tavares, devido termos abrido um espaço, uma precedência, eu concedo o prazo de 2 minutos ao vereador Afrânio Tavares para a TEP. Muito obrigado, senhor presidente. Na realidade, eu não citei nome de ninguém, não preciso citar, porque está na mídia, todo mundo viu. E é um candidato, é uma pessoa que está tentando achar que eu vou falar bem dela aqui, ou mal dela e citar o nome. Eu estaria enaltecendo ou colocando exatamente essa lei que nós acabamos de falar, citar nome de algumas pessoas. Todo mundo nas mídias sabe quem é. O senhor procura a mídia e converse. Só que tem um detalhe, senhor. Só que tem um detalhe. O que eu penso fora daqui, eu faço aqui dentro também. Eu não tenho duas caras. A minha religião é uma só, chama-se respeito. E o que eu penso lá dentro, eu voto aqui dentro também. Eu não faço na igreja uma coisa e fora da igreja outra coisa. Eu levo na minha linha. Entendeu? Então, por favor, ponha-se no seu lugar. O senhor nunca pediu para mim a fazer absolutamente nada, me indicou absolutamente nada. Tá? Boa noite, senhores. Deixo registrado na sessão de hoje, nesta casa, que essa presidência e a mesa diretora estará tomando medidas para que não ocorra mais essa situação e estaremos à disponibilidade de informar todo mundo se houve um problema de sistema ou não, mas que não será aberto mais a palavra de vereadores que não estiverem inscritos.
Haja vista que houve um investimento alto, haja vista que, para não haver manobras, pode estar ocorrendo nessa casa o seguinte fato, eu quero ser o último a falar. E depois que eu finalizo os 2 minutos das inscrições, ninguém mais tem condição de se inscrever. Porque caso contrário, tudo que foi investido, tudo que foi feito por essa casa, vem água abaixo. Declaro encerrada esta sessão. Fica convocado a próxima sessão ordinária para o dia 8 de setembro, às 20 horas, devido ao feriado do dia 7. Uma boa noite a todos.